Bom, um dos assuntos mais controversos e polêmicos quando se trata do espaço são os buracos negros. O que são? Onde estão e como se formam e se eles podem vir a engolir a Terra em algum momento? Para tirar essas dúvidas, nós vamos conversar agora com o físico e professor da UBRA, Agostinho Neto. Agostinho, seja muito bem-vindo ao Conexão RS, é um prazer falar contigo. Primeira coisa, para a gente entender, quem ainda não sabe, o que são os buracos negros e como eles funcionam? Boa tarde. Boa tarde. Bom, os buracos negros realmente eles povoam, inclusive, os filmes hoje em dia, e isso é uma coisa muito interessante. Os buracos negros, na realidade, são um subproduto do chamado evolução estelar, né? Então, tem uns bilhões de estrelas no universo, algumas são menores, algumas são maiores, e para as estrelas muito grandes, que não inclui o nosso Sol, né? Então, para estrelas muito grandes, no final da evolução estelar dela, né, naquela coisa, né, nasce, cresce, evolui aí morre, a estrela na última fase, as muito grandes, elas podem se transformar em buracos negros, né? E esses buracos negros, na realidade, foram previstos por Einstein, né? Então fazem parte das chamadas soluções da relatividade geral. E o que eles são? Constituem-se basicamente na ideia de que uma estrela, né, ela é um monte de gás que a massa dela é tão grande que ele começa a se formar uma bola. Esse gás, ele sofre uma pressão entre si a ponto de surgir reações nucleares internas, né, a chamada fusão nuclear. E essa fusão nuclear acende a estrela, por assim dizer, e continua queimando combustível estelar, em geral na forma de hidrogênio, mas podem ter elementos mais complexos mais adiante. Quando esse combustível nuclear se finda, né, acaba, basicamente chega ali por volta do meio da tabela periódica, ele se acaba, ele já não gera energia, então toda aquela massa junta está sendo comprimida, começa a comprimir cada vez mais, sem nenhuma força explodindo para fora, como existia antes pela queima do combustível, e aquilo tudo se condensa num ponto que a gente chama de singularidade, né? Onde ocorre o chamado buraco negro. O buraco negro é uma definição basicamente de uma estrela, ou um subproduto da evolução estelar, onde nada pode sair dele, nem mesmo a luz. Por isso que o nome é buraco negro, porque não sairia a luz em si. Agora, professor, existe um mistério ainda sobre o que há, né, dentro do buraco negro, vamos dizer assim, né? As coisas que são absorvidas pelo buraco negro, o que acontece? Isso não se sabe ainda? Não, na realidade, tudo que passa tem uma parte do buraco negro que a gente chama de horizonte de eventos. O horizonte de eventos é onde, na realidade, digamos, para cima do horizonte de eventos, a luz pode sair. Para dentro, nem a luz consegue sair. Como a luz não consegue sair e a luz é a coisa mais rápida que existe no universo, a gente não tem informação nenhuma do que acontece ali dentro. Então, é puramente especulativo do que pode acontecer ali dentro, tá? Existem determinadas modelagens da equação de Einstein, ou até umas alternativas de física que envolvem a gravitação com a teoria quântica. Mas se você dizer o que acontece aqui dentro, a resposta sincera é que a gente não sabe, até porque não tem como testar. Tá? Pode ser com que testes mais avançados, em estrelas que ainda não chegaram na fase de buraco negro, a gente consiga descobrir alguma coisa. Tá? Ou algumas outras técnicas que estão sendo feitas por aí, mas saber o que é que tem aqui dentro, não. Especula-se que ali dentro toda a massa do buraco negro está condensada numa coisa chamada singularidade, que é um ponto muito pequeno, né? E, portanto, qualquer coisa que cai ali dentro simplesmente se adiciona à singularidade. A singularidade não cresce nem sequer de tamanho. Nossa. Ela fica sempre do mesmo tamanho, só que ela dá para cada buraco negro, e aí, à medida que você vai acrescentando coisas, só vai aumentando. Tá? Mas, no entanto, a gente teve uma descoberta recente, né, que é esse buraco negro supermassivo que tem na nossa própria galáxia, Via Láctea. Isso é uma coisa que não se conhecia antes. Né? É informação relativamente recente que, basicamente, praticamente todas as galáxias têm um buraco negro supermassivo, que tem bilhões de massas solares. Alguns deles são tão grandes, o buraco negro, né, que ele chega a ser maior do que o nosso próprio sistema solar, o raio dele. Então, dentro da nossa galáxia tem né, na constelação de Sagitário, está no Sagitário A,
E esse buraco negro supermassivo, de certa forma, todos os corpos da galáxia, nós inclusive, o Sol, a Terra, tudo, ele gira em torno desse buraco negro supermassivo, assim como acontece com outras galáxias. Somos uma região relativamente segura, salvo outra... Bom, veja bem, os buracos negros são estrelas, elas também se movem. Né? Então, pode ser que algum deles esteja se aproximando do nosso sistema solar. Como eles são, por definição, dificilmente detectáveis, né? Então, sempre pode acontecer alguma coisa nisso, o universo pode ser surpreendente. Mas até onde a gente saiba, não, estamos relativamente seguros. Professor, por qual razão que eles são difíceis de detectar? Por esse motivo de que eles não emitem radiação. Quer dizer, na realidade, veja bem, eles existem a emissão de radiação por basicamente duas formas. Vamos botar uma terceira agora, que tem uma parte interessante. A primeira forma é, se o buraco negro está próximo de uma estrela, ele começa a puxar a matéria da estrela, essa matéria, em geral, rotaciona em torno do buraco negro, as partículas batem uma com as outras e emitem e ficam em temperatura muito alta. Então, cria o chamado disco de acreção, que é um disco onde emite raio-x e a gente consegue detectar. Inclusive, uma das recentes imagens belíssimas de um buraco negro, tiradas até por uma cientista, né, reveladas, foi justamente desse disco. Uma segunda forma foi prevista pelo Stephen Hawking, né, o físico falecido, famoso, em que todo buraco negro emite uma radiação, chamada até batizada de radiação de Hawking, proporcional à sua massa. Tá? E a terceira forma é o experimento chamado do LIGO, né, de detecção de ondas gravitacionais, onde foi montado durante muito tempo, não se detectava nada, achava que talvez não tivesse bem concebido, mas era uma previsão das equações de Einstein, as chamadas ondas gravitacionais, e aí a colisão de dois buracos negros provocou uma espécie de uma onda, né, no espaço, uma onda gravitacional. Então, essas três as chamadas chuvas de meteoros que existem, são corpos celestes que são pequenos, né, que são capturados pela Terra. Eles estão andando pelo espaço, chegam no campo gravitacional da Terra, esse campo gravitacional é suficiente para puxar eles não têm velocidade de escape para escapar, então eles caem. No buraco negro, é claro, essa gravidade é ainda mais intensa, né? Mas dependendo da distância que tu tem do buraco negro, tu pode passar perto dele com determinada velocidade. No entanto, né, se você passar muito próximo dele, você pode sim ser puxado. O chamado horizonte de eventos é justamente uma área, né, do qual, mesmo que a luz passe, ela não consegue sair, ela entra. Então, sim, qualquer coisa que passe muito próximo do buraco negro com determinada velocidade vai cair. É praticamente inevitável. Professor, qual o risco real hoje da Terra ser engolida por algum tipo de buraco negro ou algum outro planeta do nosso sistema solar? É fictício, não tem. Então, até onde a gente saiba, não tem. Zero. Tá? Mas o limite disso é o nosso conhecimento, mais do que, digamos assim, a criatividade do universo. Pode acontecer que realmente um buraco negro passe muito próximo e até arraste alguns planetas do sistema solar. Isso é sempre possível. No entanto, até onde a gente sabe, nada. O próprio Sol, né, é uma questão, o Sol vira um buraco negro? Não, o Sol não vira um buraco negro, ele não tem massa para ser um buraco negro, são estrelas com maior massa, ele tem 1/10 da massa necessária para começar esse processo. E, portanto, nem mesmo o Sol virará um buraco negro. Ele vai, entre aspas, engolir a Terra, porque ele vai se transformar numa estrela chamada gigante vermelha, se expande bastante e a atmosfera dele, na realidade, vai derreter a Terra, mas isso daqui a bilhões de anos, cerca de 4 a 5 bilhões de anos. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, até mais. Até mais, um abraço. Um abraço.